7 horas mais 30 minutos. Confira os destaques desta quarta-feira. E a região metropolitana do Vale do Paraíba já ultrapassou 170 casos positivos do novo coronavírus. O número de casos aumentou mais de 10% em um dia e o número de casos suspeitos também voltou a subir. E a Câmara Municipal de Jacareí realiza nesta quarta-feira, daqui a pouco às 9 horas da manhã, uma sessão extraordinária para votar projetos de lei de cunho assistenciais de autoria do prefeito Isaías Santana. E o destaque esportivo é seu, Douglas Araújo. E aí, Doni, Cavani vem ou não vem? E mais 3 empresas vão disputar aí o novo contrato da Zona Azul de São José dos Campos. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 31 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 15 de abril de 2020, uma quarta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio. A mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp. 97411-0125. Repetindo para você o nosso WhatsApp. 97411-0125. Previsão do tempo. E para começar a quarta-feira, vamos então com a previsão do tempo para todo o nosso ouvinte que acompanha o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de quarta-feira, dia 15 de abril. Muita gente em casa, acompanhando aí debaixo das cobertas, mas tem muita gente já fazendo o seu café e tomando café e também sabendo das informações, hein? Segundo aí o CPTEC e INPE, hoje nós teremos mudança do tempo na região metropolitana do Vale do Paraíba. Hoje o dia clareou às 6h15 da manhã, demorou hoje, hein? 6h15, depois de um pôr do sol ontem maravilhoso, hein? Quem tirou foto ontem postou no Face, hein? Dia maravilhoso ontem, hoje o dia clareou às 6h15 e vai escurecer hoje mais cedo também, hein? Às 17h48. Probabilidade de chuva hoje é mínima, apenas 30%. Segundo o CPTEC, nesta quarta-feira nós teremos uma frente fria. Ela vai se deslocar pela região, deixando o dia com variação de nebulosidade e chance de chuva, principalmente no período da tarde. As temperaturas não apresentarão mudanças significativas. Para amanhã, quinta-feira, o dia será com variação de nebulosidade e com previsão de chuva também, principalmente a partir da tarde. As temperaturas não apresentarão mudanças significativas. Estradas. 7 horas mais 33 minutos. Vamos então atualizar informações das estradas. O motorista que circula pela rodovia Ayrton Senna não encontra complicações, não encontra problemas. Sinal verde para o motorista nos dois sentidos, tanto no sentido Vale do Paraíba e também no sentido capital. O motorista também não encontra complicações nas rodovias na rodovia Dom Pedro I e também no corredor Carvalho Pinto, da Ecopistas, também sentido capital e sentido interior, tranquilo o trânsito. A rodovia que liga a rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos ao litoral norte, também sinal verde para o motorista. Infelizmente, nesse exato momento, não há registro de acidentes graves, segundo as concessionárias. Mercado financeiro. 7 horas mais 34 minutos e com a redução aí do trânsito, né, do tráfego de veículos nas principais rodovias, também não era para menos, né? Olha o que aconteceu, hein? O preço do combustível tem queda de até 7% aqui em alguns postos da região metropolitana do Vale do Paraíba. Para você ter uma ideia, a pandemia do novo coronavírus vem derrubando o preço do petróleo no mundo todo desde fevereiro. Nos postos das duas maiores cidades da região, que é São José dos Campos e Taubaté, a queda passa dos 7%, de acordo com os dados divulgados da Agência Nacional de Petróleo.
Em São José, o preço médio da gasolina é de R$ 3,95 nos postos pesquisados, variando entre R$ 3,69 e R$ 4,14. Esporte. 7h mais 35, abrindo a página esportiva. E o Douglas já deu uma manchete aí, melzinho na chupeta, que negócio é esse? Alô, Douglas, chega mais o Internacional, bom dia. Bom dia, Doni, bom dia a todos os amigos ouvintes do Jornal da Mensagem, tudo tranquilo aí, Doni? Aqui é tudo na santa paz e comigo, hein? Também tudo tranquilo, só de quarentena aqui, estamos aí, né, Doni? Você já tá há quanto tempo de quarentena, Douglas? Olha, Doni, lá começou dia 17 de março, e começou dia 16, dia 17 ainda a gente trabalhou presencialmente, só a portaria a gente só fez daí pra frente teletrabalho, viu, Doni? Então você já vai pra quase um mês essa semana, né? Quase um mês de semana. E tem gente que tem mais de um mês, sabia disso? Tem gente, né, que tá e parece que o negócio vai longe, hein, Doni? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, viu? As perspectivas não são muito boas, não, em relação a isso, mas a gente tá aí pra colaborar com as autoridades, né, Doni? Exatamente, Douglas. Você falou aí do Cavani, será que ele vem? Que história é essa, Douglas? Conta pra gente, hein? Então, Doni, o que acontece é o seguinte, né, um dos diretores do São Paulo aí é o Diego Lugano, que é uruguaio, jogou na seleção uruguaia e tudo mais, e o Cavani no final da temporada europeia ele vai ficar sem contrato com o PSG. Então estão procurando o clube para ele aí. O Lugano disse numa entrevista aí que se o Cavani vier para América do Sul, se for para jogar na América do Sul, não é para jogar no Boca Juniors, não, é para jogar no São Paulo, que ele Diego Lugano vai se empenhar pessoalmente, entendeu? E depois disso, né, tudo que acontece daí para frente no São Paulo vira motivo para a torcida se animar para que o Cavani venha, né? O Fernando Diniz deu uma entrevista também falando que o Cavani não é um sonho impossível, não é uma utopia. E ontem, o site, aí, uma rede social do São Paulo, postou a foto de um jogador, perguntou, né, essas enquetes que o pessoal faz aí que não está tendo muito assunto, eles colocaram a foto do jogador e perguntaram quem que é. E em massa a torcida falou, Cavani. Então tá essa história toda aí para que o Edson Cavani do PSG venha jogar no São Paulo. Não é nada certo, não é uma promessa aí, mas aí já começa a especulação, né, Doni? Porque o Arrascaeta, que é amigo do Cavani, joga também na seleção uruguaia, já falou que vai fazer de tudo para que o Cavani vá pro Flamengo. Bom, tem aquele detalhe, né, que o Lugano sempre foi o capitão, né? Mesmo não usando a tarja no Uruguai, sempre foi o capitão, né? Não, exatamente. E o que acontece? A situação agora do São Paulo é outra, né? O São Paulo, né, no meu até a parada aí por conta da pandemia dos candidatos aos títulos que disputa, viu, Doni? E tem o Daniel Alves, tem Pato, que se não são assim, o Daniel Alves é incontestável, né? Mas o Pato sempre foi aquela promessa, mas quero dizer que é o seguinte, se o Cavani vier para jogar no time do Brasil, além do Flamengo, tem o São Paulo também com um elenco que possa proporcionar para ele. O Palmeiras também tá na briga aí, né? Então tem essas opções aí, mas o Lugano tá dando aquela incentivada, né? Quase que aquela intimada, você dá aquela incentivada para que o Cavani jogue no São Paulo, caso ele decida realmente deixar a Europa, né? Mas a grande pergunta que o torcedor faz para você nesse comentário, Douglas, o que garante que o São Paulo vai voltar no mesmo nível? O que garante que o Corinthians vai voltar naquele péssimo nível? Como é que você pensa na volta desses times aí para o segundo semestre? Olha, para mim é totalmente imprevisível, viu, Doni? Porque diferente dessas paradas que tem aí para Copa América, Copa do Mundo e tudo mais, que alguns jogadores são convocados e tudo mais, o time pode treinar, o time pode fazer amistoso. Dessa vez não está acontecendo nada, né? A gente está vendo até uma notícia aqui sobre o Neymar, que o Neymar ele pode perder a preparação lá do PSG. Então a gente não sabe como é que os jogadores estão se preparando, quanto tempo vão ter. A Federação Carioca está pretendendo voltar ao campeonato em maio, né? Até o governador lá está com o coronavírus, eles acham que dá para voltar em maio. Eu acho pouco provável que volte, mas
Quero dizer o seguinte, o treinador não está montando o time, não está preparando o time, não está ensaiando, né, não está dando aquela característica de time nesse momento, porque cada um está na sua casa treinando separado ou não treinando, tem que ver que situação que os jogadores voltam. Então eu acho que pelo fato de já conhecer o time desde o ano passado, não ter tanta mexida no elenco, para mim, o São Paulo volta por esse motivo com vantagem. Uhum. Mas a gente realmente não sabe, né? No Corinthians, o Thiago Nunes estava tentando impor a filosofia dele, começou a cair pelas tabelas e, por sorte, o Corinthians não perde faz mais de um mês, né, Doni? Que também não joga. E o Luxemburgo, da mesma forma, no Palmeiras. No Santos está aquela briga que a gente vê aí pelos noticiários, né? O presidente criticando o São Paulo, e dá a impressão que o São Paulo ainda não foi embora do Santos, né? Que todo assunto que gera do Santos é o São Paulo. O Atlético Mineiro está buscando, sim, jogadores do Santos, né? A última notícia é sobre o zagueiro lá, Lucas Veríssimo. Então não dá pra gente saber, mas assim, fazendo uma previsão, se alguém me perguntasse hoje em quem eu apostaria nessa volta, pelo conjunto do time, pelo tempo que trabalha com o treinador, pelo tempo de preparo, seria o São Paulo. Aliás, tem alguns especialistas dizendo que seria interessante ou prudente, Douglas, uma pré-temporada, não nos mesmos moldes numa temporada, mas pelo menos aí uma pré-temporada, né? Lá na Alemanha, Doni, o Bayern voltou seguindo alguns protocolos. Então a coisa aqui também tem que ser bem estudada, né? Porque não dá para voltar na situação. E uma outra coisa também, né? Se você voltar para fazer os jogos sem a torcida, prefiro que não volte, que não tem sentido você fazer um campeonato sem torcida. Enquanto a torcida não puder voltar a fazer a sua festa lá, não vejo sentido em voltar ao campeonato. Mas os clubes aí têm contratos para cumprir, contratos com rede de televisão, tem que voltar o patrocinador a aparecer na televisão para poder voltar a pagar, né? Mas eu acho que tem que ter realmente essa nova, entre aspas, aí, pré-temporada, Doni, o que acontece? Ela não vai conseguir, porque o mundo daqui para frente nem vai ser o mesmo, né? Mas você não vai conseguir, nesse momento, juntar todo o elenco e fazer o treinamento que você faria na pré-temporada. Então você vai fazer um grupinho aqui, outro grupo ali, então vai ter essa divisão que eu acho que esse tipo de pré-temporada, agora eu não sou especialista, tá? Mas acho que nessa nova pré-temporada, o que vai acontecer? Seria uma coisa mais demorada até, viu, Doni? Se for fazer, para seguir os moldes das pré-temporadas que fazem em janeiro, por exemplo, o negócio é mais demorado porque você não vai contar com todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Vai ter que ser separado por conta da tal aglomeração, viu, Doni? Exatamente, tem que ser prudente, né, para que não tenha nenhum problema. Agora eu não sei como será a participação do público, né? Se você se volta agora, mas de forma gradativa, como é que será a transmissão dos jogos, né, lá na Alemanha, né? Então, isso que fica a questão, né? Porque não tem, sei lá, aqui na feira você ainda consegue fazer, aqui na praça você ainda consegue separar. Você separa uma barraca lá no supermercado, você coloca um número limitado de pessoas lá dentro para não aglomerar, mas o estádio cabe 40 mil, ainda que você coloque 10 mil, 5 mil, esses 5 mil vão ficar juntinhos, Doni. Não sei como fazer isso, a não ser que descubram aí um remédio, uma vacina, um super teste aí que você vai testar o cara na hora que ele entrar no estádio, sabe? Aí você pode entrar, porque não vejo, por menor que seja a quantidade de público, esse público vai optar por se aglomerar. Imagina uma torcida organizada, só vai entrar, por exemplo, hoje a Gaviões da Fiel. Quantos da Gaviões da Fiel? 5 mil. Você acha que eles vão se espalhar pelos 40 mil lugares lá de Itaquera ou vão ficar ali atrás do gol, todo mundo pulando junto? Não tem como, né? Então, isso que tem que ser bem pensado. Mas eu acho que para não perder dinheiro, esse pessoal vai pensar. Ô, Doni, e só rapidinho aí a questão do Neymar que eu toquei. Que a notícia que surgiu aqui é que lá na França as medidas restritivas foram ampliadas, né, até maio. O Neymar não é francês, está aqui no Brasil treinando lá na casinha que ele tem lá no Rio de Janeiro. E se optarem por voltar aos treinamentos lá no PSG, o Neymar pode ser barrado de entrar na França, viu, Dani?
Entendi agora, entendi. Então tem essas questões aí para os atletas que estão... O Cristiano Ronaldo foi criticado aí que ele fugiu da quarentena e foi treinar lá na Ilha da Madeira, onde ele tem... onde ele é natural, né? E foi treinar lá no estádio. Então ele estava sozinho no estádio treinando, mas ele saiu da Itália. Então, esse pessoal aí, a não ser que lá as restrições no mercado comum europeu dizem respeito aos países que não são do mercado comum europeu. Então, ou o Neymar consegue se o PSG voltar, né? Ou ele consegue uma autorização especial, porque o dele é um voo particular e tudo mais, e passa por todos os testes que tiver por passar, ou ele pode ficar fora dessa preparação. Lembrando que o campeonato francês tem a previsão de voltar dia 17 de junho, mas a Champions não tem previsão não, que é o grande sonho do PSG para essa temporada, viu, Doni? Tá certo então, Douglas. Você volta então daqui a pouco com outras informações. Obrigado aí e continuamos aí de quarentena, viu, Douglas? De quarentena todo mundo aí. Avisar o Jair e o Luiz aí que pra eles ficarem em casa, viu, Doni? O Jair e o Luiz aí, o Bosco também, né? O Bosco lá no grupo ele bagunça muito, viu, Doni? Ah, é? O Bosco é muito bagunça. Quando a gente faz o panorama aí presencialmente, a gente vai estacionar o carro aí na frente, tem que passar pela farmácia. O Bosco tá sempre bagunçando na farmácia. Que isso, viu? É aquele jeitão dele de sério, de poeta, mas o Doni, o Bosco é muito bagunceiro, viu, Doni? Ele é o moleque da turma? Ele é o moleque da turma. Ele é o moleque da turma? Ele é, viu? Que isso, viu? O poeta é o moleque da turma, viu? Exatamente. Tá bom então, Douglas. Um abraço pra você, boa quarta-feira, hein? Um abraço, Doni. Boa quarta-feira pra todo mundo aí. Muito obrigado aí pela sua participação. Deixa eu mandar também aqui um abraço aqui pro nosso amigo, né? O Luiz Carlos Ribeiro, o Ligeirinho, tá nos acompanhando também. Um grande abraço pra você, Ligeirinho, e toda a família, né? Também de quarentena. Pro Luiz Xavier também, lá no Parataí, acompanhando o nosso jornal, aí acompanhando também o esporte aqui no nosso Jornal da Mensagem também. Vamos então atualizar informações sobre o Covid-19 no estado de São Paulo e também na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, destacando que o número de casos de Covid-19 no Vale do Paraíba pode ser até 10 vezes maior do que mostram os dados oficiais, de acordo com pesquisa do Núcleo de Operações de Inteligência em Saúde da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio. Segundo prefeituras, a região tinha 174 casos confirmados até ontem, além de 1.250 casos suspeitos. Contudo, por causa da subnotificação e do atraso do resultado de exames, o número poderia chegar a pelo menos 1.700 casos confirmados, sem contar aí os pacientes suspeitos ainda sem resultado de exame. E olha, sobre essa questão, sobre a subnotificação no estado de São Paulo, quem falou sobre essa questão da subnotificação ontem foi o secretário de Saúde. Foi feita até uma pergunta para ele: quais os números reais que o estado de São Paulo tem em relação aos dados relacionados ao Covid-19. O secretário José Henrique German, ele admitiu que o número real de casos pode ser até 10 vezes maior do que o notificado. O estado tinha até ontem quase 10 mil casos confirmados e 695 mortes também. E olha, não só o secretário Luiz Henrique German falou sobre a subnotificação, mas também alguns especialistas apontam que há indícios de que o estado está conseguindo achatar também a curva de propagação do coronavírus, isto é, retardar o pico de mortes e contaminações pela doença. Aliás, na semana passada eu já dei já falei sobre isso, né? As medidas do estado já deram aí uma proteção maior para o paulistano. Segundo o professor José Fernando Diniz, do Instituto de Física da USP, ele diz que devido à subnotificação, não é responsável saber o tamanho real do gráfico de mortes por coronavírus no estado de São Paulo. Então, quem falou sobre a subnotificação foi o secretário Luiz Henrique German e depois o diretor do Instituto Butantan, o Dr. Dimas Covas. Pelas próprias características da Covid-19, ela tem no seu contingente total de casos confirmados, 20% irão para o atendimento hospitalar. São esses que estão testados aqui. Então, se você for pensar numa epidemia do ponto de vista global, são 5 vezes, dentro desta política, são 5 vezes aquilo que está internado. Porque o índice de 20% de internação faz parte da própria patologia.
Então, se hoje nós temos 20 mil pessoas internadas, nós temos 100 mil que estão acometidos da patologia. Porém, todos esses 80%, eles não aparecem porque, primeiro de tudo, eles não apresentam sintomas, eles não apresentam necessidade de tratamento, muito menos de tratamento hospitalar. Acho que esta é meu entendimento a respeito. Pedir a complementação do Dr. Dimas Covas, a pergunta do jornalista André Vieira, do Valor Econômico. Bom, a questão da subnotificação, é importante ficar claro que a subnotificação existe, vai existir e existe em todos os países do mundo. E nós temos que entender que os casos confirmados, os casos internados, eles representam um limite inferior da curva de ascensão. Isso é importantíssimo. Quer dizer, nesse momento, o número de óbitos e o número de casos notificados, eles estão na base, né, da curva, né, seja 5%, seja 10%. Então, a subnotificação vai acontecer. Nós temos que adiantar os testes para ter uma visão o mais próximo da realidade. Mas também considerando que teste, você está olhando no retrovisor. Quer dizer, o indivíduo se infecta, o indivíduo leva um tempo para desenvolver sintomas, leva um tempo para procurar atendimento médico, leva um tempo para colher o exame leva um tempo para ser remetido ao laboratório. Então, nós estamos sempre olhando no retrovisor. Daí a importância de nós mudarmos um pouco a visão. Nós temos que olhar à frente com essas projeções. Quer dizer, elas nos dão os cenários possíveis que encontraremos à frente. Nesse momento, as medidas de isolamento social estão funcionando. Quer dizer, a curva aparentemente está tendendo a estabilizar. Mas essas medidas elas são contínuas, porque as medidas de hoje, elas refletem daqui 15 dias na curva. As que nós observamos hoje, elas foram tomadas há 15 dias atrás. Com relação à ampliação da testagem, isso são atividades de combate à epidemia complementares. Quer dizer, todas essas medidas de isolamento, todas essas medidas de orientação, de higiene, elas se complementam com os testes. E os testes são de dois tipos. O teste na fase aguda, que é o RT-PCR, que é esse que nós estamos tratando aqui no Butantan, e os chamados testes rápidos que identificam anticorpos. Então, cada um tem uma aplicação em fases diferentes da epidemia e mostram um retrato do que está acontecendo. Daí a sua importância. Muito bem. E olha, aqui no Vale do Paraíba, a região já ultrapassou 170 casos, tá? São as 39 cidades, né? Contando aí as 39 cidades. 170 casos positivos do novo coronavírus. O número de casos aumentou mais de 10% em um dia. Então, segundo dados das prefeituras, dos 39 municípios, até a noite de ontem, já são 174 casos confirmados do vírus. Ou seja, a maioria dos diagnósticos positivos é em São José dos Campos, com 105 casos, e seguido por Taubaté, com 15 casos, e Caraguatatuba, com 11 casos registrados. A região já tem 11 mortes confirmadas da nova doença, além de outras 44 que ainda estão em apuração. Aliás, né, eu sempre falo a questão da demora, né, da apuração, além da demora da apuração. Deixa eu só registrar aqui também em relação ao boletim de Jacareí, né? O boletim de Jacareí, até para você ter a informação correta do boletim oficial de Jacareí, segundo a Prefeitura de Jacareí. Então, portanto, as notificações aqui em Jacareí tem, por enquanto, na tarde da última segunda-feira, Jacareí ainda tem alguns dados importantes registrados aqui desde a última segunda-feira. As notificações totalizaram então até aqui 327 casos, sendo 55 casos descartados. Então já foram descartados 55 casos. Também em Jacareí são 76 suspeitos. São 46 mulheres e 30 homens. O que chama atenção é a faixa etária que predomina nos dados da última segunda-feira, entre 30 e 45 anos. 30 e 45 anos, hein? Então não é só os velhinhos não, né? Só da terceira idade não. Então por isso todo mundo fica muito atento sobre esta situação. Também aqui destacando
que o município segue com 5 casos confirmados. Jacareí tem 5 casos confirmados da doença. São 2 homens de 56 anos e 46 anos e uma mulher de 50 anos e uma jovem de 25 anos. Os 4 estão em suas casas, respeitando aí o isolamento social. E todos apresentam bom estado de saúde. As confirmações se deram, respectivamente, no fim de março. E Jacareí, infelizmente, aí tem o óbito, né? Tem o registro de um óbito que foi até no dia 3 de abril. 7h55, nós vamos a um breve intervalo, Robinho. Já voltamos com muito mais informação para você. Daqui a pouquinho vamos passar aqui informações, né? A participação dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp, que é o 974110125, 974110125, para também participar conosco aqui do Jornal da Mensagem. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h57, 7h58 agora, pulou o relógio. Muito bom dia. Hoje, dia 15 de abril de 2020, uma quarta-feira. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. O Jornal à Tarde destaca a seguinte manchete: mulher de Itapé é a 26ª morte da Bahia e a Bahia tem 776 casos. A Tribuna da Bahia: juízes podem assumir prefeitura se eleições forem adiadas. Olha só, hein? Juízes podem assumir prefeitura se eleições forem adiadas. Jornal O Globo: país tem recorde de mais de 200 mortes por coronavírus em um único dia. Total chega a 1.532. Jornal O Dia: governadores do Rio, Wilson Witzel, e do Pará, Helder Barbalho, estão com coronavírus. Jornal Extra: Prefeitura do Rio vai utilizar drone com alto-falante para evitar aglomeração. Jornal Folha de São Paulo: governo Bolsonaro recorre ao Supremo Tribunal Federal para que estados e municípios sigam regras federais. O Estado de São Paulo: o Ministério Público Federal vai investigar por que FUNAI deixou de usar recursos contra coronavírus. Correio Brasiliense: Maia volta a acusar a equipe econômica de manipular dados na ajuda de estados. Valor Econômico: mundo terá a primeira recessão sincronizada desde 1929, é o que diz o Fundo Monetário Internacional. 1929 foi a queda da Bolsa de Nova York, né? E o Estado de Minas: Hospital Risoleta Neves, em BH, tem 50 profissionais infectados pelo coronavírus. Jornal do Comércio: coronavírus infecta equipes do SAMU Recife e deixa pelo menos 98 profissionais fora de combate à Covid-19. E o Diário de Nordeste destaca: Petrobras reduz preço da gasolina em 8% e do diesel em 6% a partir desta quarta-feira. Jornal 0 Hora: Ministério Público não localiza 2 apenados em operação de fiscalização de detentos em prisão domiciliar. E os jornais regionais destacam: o Vale destaca: o Vale do Paraíba pode ter 10 vezes mais casos de coronavírus, segundo estudo. E o Diário de Jacareí destaca: Câmara de Jacareí convoca, extraordinária para votar projetos assistenciais de Isaías. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8 horas pontualmente, vamos então com a Ceci Souza com Minuto Ceci RH. Minuto Ceci RH. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mensagem. Vamos para a dúvida de um ouvinte. Gostaria de trabalhar na área financeira, mas não tenho nenhuma experiência. Por onde começar? Inicie pesquisando vagas relacionadas à área. Veja os requisitos de alguns cargos e desenvolva-os fazendo cursos presenciais ou online. Não esqueça de praticar o Excel, porque ele é imprescindível para essa área também. O importante
é se qualificar para conseguir a oportunidade que você tanto deseja, e nisso, com certeza, os cursos contribuem muito, ainda mais para quem não possui nenhuma experiência. E hoje temos uma vaga para motorista e outra vaga para operador de empilhadeira. Motorista, para trabalhar em São José dos Campos, ter habilitação CDOE, experiência com carregamento e amarração de cargas e ensino médio completo. Envie seu currículo para currículo@ccrh.com.br e coloque no assunto do e-mail motorista. Operador de empilhadeira, residir em Jacareí, ter curso de empilhadeira NR11, irá operar empilhadeira para transportar peças, matérias-primas, materiais de embalagem e produtos acabados e não necessita experiência. Envie seu currículo para currículo@ccrh.com.br e coloque no assunto do e-mail operador de empilhadeira. Vamos agora para o Contrate-me. Juliano Aparecido da Silva, morador de São José dos Campos, procura emprego de jardineiro. Se você precisa de um jardineiro, entre em contato com o Juliano no telefone 99795 2230. 99795 2230. E o Glauber Júnior Cunha, morador de Jacareí, ele procura emprego de mecânico de manutenção. Telefone do Glauber 99797 9446. 99797 9446. Tem alguma dúvida sobre processos seletivos, entrevistas de emprego ou quer ser anunciado no Contrate-me também? Acesse ccrh.com.br. Minuto CCRH. Apoio Cruzeiro do Sul Virtual, curso de ensino à distância Jacareí. A Universidade Cruzeiro do Sul Virtual é comprometida com o ensino de qualidade. Você conta com diversas opções de cursos de graduação e pós-graduação EAD. Tudo isso com conteúdo disponibilizado nas mais modernas plataformas online. Inscreva-se e garanta já a sua vaga. Polo de Jacareí, Rua Leonor Chaves Dias, número 51, Centro. Mais informações, ligue 39620089. Muito bem, daí 8 horas mais 4 minutos, daqui a pouquinho a gente vai dar uma retificada aqui nos dados de Jacareí, né? Os dados de Jacareí são 6 casos confirmados, até o momento são 6 casos confirmados em Jacareí e tem um óbito registrado, então daqui a pouquinho a gente confirma para você direitinho. Então são 6 casos confirmados aqui em Jacareí. 8 horas mais 4 minutos, bom, a expectativa era que a quarentena acabasse no dia 7 de abril, mas o governo do estado resolveu prorrogar até o dia 22 de abril. Só que tem muita gente que acabou somando em mais dias da quarentena. A gente até perguntou para o Douglas Araújo aqui, que vai fazer um mês que ele já está de quarentena, né? Mas teve muita gente que saiu antes de quarentena e tem gente que não sai de casa mais 45 dias, 50 dias, né? Mas e os professores? Como que os professores, principalmente da rede estadual, estão se virando nesse período todo? Nosso contato agora é com o nosso colega também radialista e professor da rede do estado, né, que é o Luiz Carlos Ribeiro, que já está conosco na ponta da linha para falar um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Ligeirinho, Luiz Carlos Ribeiro, muito bom dia, obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem. Tony, é um prazer conversar com você, muito bom dia, né, nós que da rede estadual, professores, diretores, supervisores, enfim, nós estamos vivendo um momento único, né, jamais eu trabalho na rede estadual aproximadamente há 29 anos, eu vou me aposentar o ano que vem, né, mesmo com essas medidas do governo de alteração na Previdência, mas foi uma situação estranha, né, eu trabalho na escola Silvio José Seco, aqui na cidade de Jacareí, no bairro Santa Marina, a escola se tornou integral nesse ano de 2020, funcionando em 2 períodos, funcionando das 7 até as 2, das 2 até as 9h10. Houve uma parada de repente, né, é uma dinâmica completamente diferente daquela escola comum, porque tem algumas matérias que são agregadas ao currículo e realmente é um trabalho muito grande, a gente fica por volta de 8 horas na escola. E desde aquele momento até agora, Doni, geralmente na escola integral você tem 2 PCs
são vários PCs de áreas, né? O coordenador de área. Os coordenadores passaram para nós as atividades para que nós enviássemos aos nossos alunos por intermédio, né, quando começou o problema lá em março, através de uma homepage da escola ou uma homepage até mesmo criada naquela época de urgência. Mas aí foi feito, aí depois nós tiramos, a gente tem direito no mês de julho a 15 dias de férias, porque em janeiro a gente tira 15 e o governo faz que nós tiramos os 15 dias depois em julho. Aí temos também um recesso que seria realizado um agora no mês de abril e um outro, uma semana também no outro mês, que eu não me lembro agora. Então somou-se essas duas partes, 15 dias mais 15, 30 dias, esses dias aí de parada que irão terminar justamente na próxima segunda-feira. E a gente está aguardando agora, o governo criou uma plataforma digital, né, ele inclusive está em caráter experimental, está sendo feito inclusive pela TV Cultura, mas nós professores, por exemplo, a gente ainda não está leigo com relação a isso que vai acontecer. Mesmo porque, Doni, o ano letivo, ele está praticamente comprometido. O ensino fundamental, ele tem que ter 800 horas, não o ensino médio. O Conselho Nacional de Educação, entre hoje e amanhã, fará uma reunião para definir como é que as escolas de todo o Brasil farão para tentar repor isso. Agora, há uma perspectiva seguinte, a gente fica se pensando, voltaremos ou não? Então a gente não sabe o que vai acontecer, o secretário deve falar entre hoje e amanhã, porque antes de nós sairmos de férias, esses 15 dias, né, fora o recesso de 15 dias, somando um total de 30, o secretário diz que entre amanhã, quinta e sexta-feira, ele iria fazer um novo pronunciamento e dizer como é que as escolas iriam trabalhar. Mas uma coisa já foi feita, uma plataforma digital. Agora a questão é a seguinte, como é que os alunos terão acesso a isso? Então eu acho que a preocupação, e tem professor, no meu caso, sou um professor antigo, preciso me habilitar muito com relação à informática. Então existe uma série de coisas que estão ainda, a gente está apreensivo, preocupado com relação a isso. Já que corte de salário, ele falou que não vai haver, né, inclusive divulgou recentemente, ou entre hoje para amanhã, que vai pagar até a bonificação com relação ao ano passado. Bom, Dona, pelo menos esse é o prognóstico. Estamos todos nós ansiosos, né? Fizemos a nossa parte, mas não é bom não, viu? O bom é estar lá com o aluno, cara a cara, porque esse ensino que está sendo dado agora, Doni, as escolas particulares não, elas estão a aula à distância. Você tem como corrigir, Luiz? Oi? Tem como corrigir essas tarefas aí pela internet? Então, nós mandamos essas atividades lá pelo dia 18, 19 e 20. Essas atividades, elas estavam programadas para serem devolvidas na própria homepage da escola. Naquela época, a escola foi bem sábia, ela criou, por exemplo, alguns e-mails para os alunos e e-mails para os professores. Alguns alunos devolveram, outros alunos não devolveram. Né? Agora, a gente só vai ver isso agora, porque praticamente parou no que estava, parou lá atrás, porque depois a gente entrou de férias. Agora, naquele período das atividades, alguns devolveram, outros não devolveram. Então, a gente teve acesso a alguns, outros não, e é por isso que a gente vai ter que ver o que vai fazer, inclusive como a gente tem um PC, tem vários coordenadores na escola, para saber o que vai ser feito. Tudo agora vai depender, porque quando nós enviamos esse material, Doni, foi aquela emergência, né? Como é que nós vamos fazer? Nunca se viveu um momento único como esse. Então a escola se reuniu, os professores se reuniram e, caráter de urgência, cada professor de cada área programou a sua atividade. Mandou para o aluno, o aluno, na verdade, da escola Silvio Seco, ele tinha aí um e-mail para ele acessar. Na porta da escola, inclusive, foi colocado na homepage da própria escola, porque tem no Facebook. Ele tinha que acessar, pegar a atividade e devolver. Alguns mandaram, outros não mandaram, né? É uma coisa, essa é uma cultura, né, que você tem de universo, por exemplo, nós trabalhamos com em torno de 400 alunos, e tem aqueles alunos também, né, Doni, que nós temos que considerar que o acesso do pai, da mãe, à internet, ao celular, embora eles tenham o domínio do celular, mas para determinadas atividades, às vezes não tem, ou até mesmo não tem nem computador. Então há uma incógnita aí em todo esse processo.
Na verdade, é que eu estava vendo uma entrevista na Roda Viva na segunda-feira com relação à educação. Hoje, o que está tendo? Nós mandamos essas atividades, elas serviriam para os alunos não perderem um conteúdo. Elas não serviriam aí para tipo de reposição de aula, né? Coisa que vai ter que ser feita depois. Mas, respondendo a sua pergunta, uns mandaram, outros não mandaram, viu, Doni? Uhum. Tá certo. E o professor Luiz Carlos Ribeiro, como é que está se portando aí nesta quarentena toda aí? Era para ter terminado dia 7, agora o governador já prorrogou para o dia 22. Fica em casa, como é que o professor está se portando? Olha, Doni, eu vou falar uma coisa para você que já me conhece. É muito difícil eu ficar parado. Inclusive, durante essa quarentena, eu acho que o interessante disso tudo, Doni, como você já conhece há muito tempo, eu não domino muito a habilidade digital, é o momento que eu tenho me preparado, inclusive quando eles cobraram as primeiras atividades, e eu tive que me virar. Aí você vai lá no YouTube, você pega, você faz aquilo, eu tenho tentado me aprimorar, né? Porque na verdade é nesse momento em que você para, porque há paradas na vida que elas não estão programadas, mas Deus sabe o que faz. Agora, o momento é o seguinte: primeiro, eu estou me dedicando a fazer alguma reavaliação no meu trabalho, tentar colocar, porque inclusive, Doni, na semana passada, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ela abriu algumas inscrições para os professores da rede estadual se candidatarem a dar aula pelo sistema virtual. Inclusive, quando eu estava preenchendo a ficha, o que estava marcado lá? Você já deu aula visual, você já deu aula pela internet? Não dei. Então, você vê, o tempo vai passando e eu me coloco nessa situação. Às vezes nós precisamos nos aperfeiçoar. Então, esse tempo de quarentena, além das minhas saídas com máscara, né? É bom frisar isso, senão a gente acaba quebrando toda essa quarentena, e pela idade também, que não chega a chegar a 60, mas eu tenho me aprimorado, eu tenho lido e tenho procurado me informar. E principalmente, Dona, nessa questão de tecnologia, que ela realmente hoje ela faz parte da sala de aula. O professor que não se aprimorar, ele praticamente estará fora de todo o contexto da educação. A educação, ela tem aquela parte. O professor, Doni, eu acredito que ele jamais será substituído. Correto. Mas ele precisa articular e mudar as suas aulas. Usar as ferramentas, né? Exatamente. Então, o material midiático, ele é super importante. Porque é a questão justamente de ter celular na sala de aula ou não ter celular na sala de aula. O celular, se ele for bem usado pelo professor na sala de aula e tiver disciplina, ele é um ótimo instrumento. Mas falando agora daquele assunto, eu saí do foco. Agora, com relação ao professor, ele também precisa. Então, esse momento de quarentena foi o momento em que eu refleti. 28 anos dando aula, já era para ter aprendido a mexer várias aulas digitais, programar, enfim. Essa quarentena para mim está sendo. E de vez em quando indo no supermercado de máscara, tudo, né? Porque afinal de contas a gente não consegue. Por mais que a gente tente ficar, mas um momento ou outro você tem que sair para tomar pelo menos um sol, porque senão falta vitamina D e a coisa se complica, viu, Dona? Uma última pergunta para te liberar, o professor Luiz Carlos Ribeiro conversando com a gente aqui, dando até um posicionamento em relação aí à área de educação nessa quarentena toda. Por exemplo, eu sou de um tempo em que se reprovava, né? Depois veio a discussão de que em algumas matérias, algumas pessoas não tinham reprova. Com essa quarentena toda, Luiz Carlos, a gente não sabe até onde vai. Daqui a pouco a gente vai soltar uma matéria do próprio governador do estado de São Paulo. Ele já dá alguns dados, já projetando já alguns dias mais para o mês de maio, para os dias de maio. Se nós não tivermos aí o início até o mês de agosto, você acredita que o ano de 2020, em relação ao ano letivo, ele fica perdido? Olha, Doni, aliás, essa é uma questão bastante importante que você fez. O próprio governo federal, ele fez uma medida provisória com relação ao ano letivo, não obrigando as escolas a cumprirem, principalmente do ensino médio, do Fundamental 5, que são em torno de 800 horas, não me lembro agora. Agora eu vejo o seguinte, Doni, do jeito que as coisas estão indo atualmente, porque recentemente a escola pública ela tem passado por um momento muito ruim. Se você fizer uma análise do rendimento em matemática dos nossos alunos, eles estão praticamente abaixo do nível
de vários países que são até subdesenvolvidos. Português avançou um pouco. Com essa parada, se ela não for compensada, se ela não for planejada, né? Porque, na verdade, é uma estratégia nova, que nem eu estava ouvindo a presidente de uma entidade na segunda-feira, o mundo inteiro está vivendo um problema como o nosso. Agora, cada país ele vai ter que definir de que forma ele vai repor tudo isso que foi perdido. Agora, nós temos um problema sério na educação brasileira. Eu sou daquela época que você era, em que se reprovava, né? Hoje, já se pede mais para que não se reprove, para que dê ao aluno várias possibilidades de recuperar o conteúdo perdido, né? Isso é super importante. Chegaram à conclusão que reprovação não vai repetir, mas existe alguns alunos hoje, por exemplo, que vinham avançando, pelo menos sem fazer uma tabuada, sem escrever um parágrafo. Vai empurrando para frente, né? Então, essa educação nossa, ela tem um problema lá atrás. Até eu estava conversando com a Esther, e você pode comentar com a dona Laura também, que trabalha lá em Mogi das Cruzes, na área da educação, sua esposa, o seguinte: eu vejo o seguinte, o nosso problema, Doni, está no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Perfeito. Na base, né? Tá todo mundo preocupado com o ensino fundamental. Quando chega para mim, não resolve absolutamente nada. Será que os governantes, veja bem, uma sala de primeiro ano com 28 alunos, pelo amor de Deus, ninguém consegue ensinar. Há um problema sério nesse país. Tem sala de aula, por exemplo, que não tem onde colocar aluno. E tem um detalhe, Luiz, que tem alunos que entram na primeira série, as creches, né? Seja, não conseguem dar um mínimo de entendimento para ele começar no primeiro ano. Não, né? Só para você ter uma noção, as escolas municipais, você tem, por exemplo, infantil 1 e infantil 2. Tem infantil 2 que está com 27. Peraí, mas como é que você quer ensinar? Qual é o segredo? Ou você desenvolve, por exemplo, a Prefeitura de São José dos Campos, eu não conheço o sistema aqui de 5ª ou 8ª da Prefeitura de Jacareí, mas de São José eu posso falar. Por exemplo, lá você tem um número X de aluno de 25, 24. Então, o que o Estado tem que fazer? Primeiro, agora eu vou abordar as duas coisas. O professor, hoje, graças a Deus, na escola que eu estou, que é o Senhor José Seco, lá eu tenho uma ótima direção. A gente tem um trabalho muito bom dos professores que são unidos. Essa escola, por exemplo, há 6, 7 anos, passou por um problema muito grande em disciplina. Realmente eram salas lotadas. Hoje a situação está mudando. Mas tem muita escola também, Doni, que depende do diretor, do vice, do coordenador. Se essas 3 peças, eu estou falando agora do 5º até o ensino médio, mas eu havia falado com relação à primeira, 4ª série. Se a primeira, 4ª série não vai resolver, nossos alunos vão chegar no 5º ano, no 6º ano, escrevendo absolutamente nada. Eles vão chegar também não fazendo nenhuma conta, porque se não mudar a base desse país, a educação vai continuar a mesma coisa e nós iremos continuar na situação que estamos. Como falei para você há poucos instantes, nós estamos atrasados. Nós já estamos aqui, a situação nossa já é horrível com relação ao aprendizado. Português melhorou, mas a matemática caiu muito. Então, Doni, do jeito que as coisas estão, reprovação, se ela continuar a ser feita dessa aprovação, dessa forma, realmente nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Mesmo porque que a escola particular, Dona, ela cobra conteúdo. A escola particular é conteúdo. Eu vi uma entrevista na Roda Viva na segunda-feira, que eu tenho citado para você nessa nossa entrevista. Sabe qual é a diferença, por exemplo, do aluno da escola pública, da escola particular? É muito grande. O aluno agora da escola particular, ele está tendo aula. De uma forma ou de outra ele está tendo. Então, quando o aluno nosso chegar, tem alguns, por exemplo, que estão numa zona cinzenta. Eles não sabem o que está acontecendo. Aí também, né, Luiz Carlos, aí já entra aquela história, vamos admitir por hipótese, que todo aluno de uma escola particular, ele tem um computador, né? Exatamente. Por isso que eu acho, Doni, eu vejo assim, uma opinião minha, e eu ia até escrever sobre isso, fazer uns comentários. Por exemplo, nós temos hoje nas escolas públicas as salas de informática. Que nem, se ele prorrogar essa quarentena para mais 15 dias, eu não sei quais serão as medidas da Secretaria de Educação com relação ao trabalho online. Mas as escolas já têm a sala de computação. Por exemplo, os professores em torno de uma escola são 30, 40. Se 5 professores visitassem uma escola durante esse período de quarentena, com máscara, e preparassem essas atividades,
eu acredito que daria, hein? Ninguém ia pegar coronavírus, senão o cara que pesa aqui a fruta no supermercado aqui de Jacareí estaria com o vírus faz tempo. Eu não sei se você percebeu, você entra no supermercado, o caixa é protegido, mas lá atrás não é. O cara que pesa os legumes ali, ele está com contato direto, então tem umas coisas aqui, nós precisamos olhar. Faz de conta, né? Então, eu acho que sim, o professor em casa, eu vejo o seguinte, não é? Aí tem professor que deve até ser contrário ao meu ponto de vista. A escola é um monstro, tem 12 salas, Doni. Nessa quarentena, agora eu estou sonhando. Pega uma sala de 28 alunos, eu levo para uma escola de 12 salas, tem 6 professores, jogo 4 em cada sala, um separado do outro. Não dava para fazer? Eu volto a dizer, esse problema cada estado vai ter que resolver. Mas entre hoje, amanhã e sexta, o Conselho Nacional de Educação, ele já está definindo algumas diretrizes para ver como as escolas deverão fazer para resolver esse problema. Detalhe, a escola tem autonomia para fazer aquilo que ela acha melhor de acordo com as decisões da Vigilância Sanitária ou da Secretaria de Saúde do seu município. Mas, Doni, a gente espera que a situação seja resolvida, porque eu tenho muitos professores com vontade de voltar a trabalhar, que, afinal de contas, ensinar é muito bom, e aqueles alunos da cidade de Salvador lá, pelo menos aqueles que eu leciono, bons alunos, muita gente empenhada ali, os pais bastante preocupados, eu acho que a gente precisa resolver esse problema. Agora, eu creio que mais 15 dias nós vamos ficar por aí. Agora vamos aguardar amanhã ou até sexta, o secretário, entre hoje e amanhã, ele vai se pronunciar. Inclusive, a Secretaria de Educação não ia pagar a bonificação, agora ela vai. Ontem, na entrevista coletiva do governo, naquele pacote de contenção de despesas, o bônus do professor foi suspenso, mas o governo voltou atrás. A gente não é a favor de bônus, mas dos menores o pior, porque... Doni, um outro detalhe, hein? Nesses últimos anos que eu tenho trabalhado como professor, aí eu vou falar agora uma coisa que não está na nossa pauta. O professor só recebeu um aumento nesses últimos anos, se ele fizesse uma provinha. Aquela provinha que todo mundo vai numa sala de aula da teoria. A Secretaria de Educação deveria mudar esse sistema, deveria avaliar o professor na sala de aula, levar alguém para ver se ele dá uma boa aula, se ele usa uma didática correta, se ele sabe ministrar o conteúdo. Porque prova teórica para dar aumento, Doni, isso acaba com o professor. Tanto é, Luiz Carlos, que o fato de eu passar no concurso público não significa que eu sou excepcional, né? Tem tanta gente que é especialista em passar em concurso público, mas chega na hora lá nas vias de fato não consegue, né? Não, é o que aconteceu. Por exemplo, nesses últimos 2 anos, eu não vou ficar lá com vergonha de falar para você, eu tive 2 provas para 10% de aumento. Teoria. A teoria é muito boa, mas ninguém foi na minha sala de aula olhar o Luiz, qual é a didática que ele usa, quais são os instrumentos de avaliação que ele usa, como enfim, o conteúdo como ele trabalha, aferir nota a que se desenvolve em sala de aula. Essa metodologia burocrática de avaliar professor tem justamente terminado com o professor nesses últimos anos. Você acaba aquilo que você falou. Então tem que se mudar muita coisa. Eu creio, Doni, que aqui no país a educação ela ainda não está nas principais pautas dos governantes. As únicas vezes que ela entra em pauta é época de eleição. Todo mundo fala de educação. Mas para resolver, porque a educação é simples. Só para você ter uma análise, aquela fila lá do banco para respeitar. As pessoas não respeitam. A marcação no chão, não tem, então... lógico, aquelas idosas a gente vai até considerar, mas tem pessoas que não são idosas, Doni. Né? As idosas a gente entende, são pessoas... Até você explicar que nós estamos numa pandemia, né? Agora, então, tudo envolve educação. A hora que esse país, esse Estado, levar mais a sério quem está à frente dos alunos, investir firme mesmo. Eu falo investir, porque hoje as mudanças... hoje, por exemplo, em São José dos Campos, você tem sala digital, você tem computador na sala de aula. Quer dizer, o professor só não trabalha porque não quer. Agora, você pode dar bons instrumentos para qualquer profissional, mas se ele não for competente, não vai mudar absolutamente nada. Tá certo, então, Luiz. Olha, obrigado pela tua participação conosco. Você discorreu de forma brilhante aí todos os seus dados, a opinião. É importante a gente saber como que o aluno está, como o professor também está pensando sobre esse dado todo. Obrigado aí, se cuida, hein?
Ô, Doni, obrigado, estou à disposição. Deus abençoe. Amém. Um abraço. Obrigado, Luiz Carlos Ribeiro, professor, radialista, jornalista, nosso colega, dando aí dados importantes, né? Ô, Luiz, vai se aposentar já, tá ficando velho, Luiz Carlos Ribeiro. Um grande abraço para você também. Eu não sei, eu vi o Luiz falou sobre a questão da tecnologia, de dar dados, por exemplo, para alunos da rede estadual. Cada um tem um tablet. Em São José, na época do antigo prefeito Carlinhos Almeida, eles tinham um tablet, né? E hoje eu não sei como está em São José hoje, se tem tablet para os alunos da rede municipal. Hoje faz falta o tablet. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem eu ouvi uma notícia que eu fiquei com o queixo caído. E parece que o Ministério da Justiça vai comprar alguns tablets. Ô Doni, mas o que tem a ver o Ministério da Justiça com educação? É justamente que eu faço o link, meus amigos do Jornal da Mensagem. A ideia é comprar alguns tablets para alguns detentos para ter contato com família. Olha, eu só espero que isso não se confirme. Porque a gente está falando de educação agora. Quais os alunos da rede municipal de ensino que tem aí um tablet? Qual o número de alunos da rede estadual que tem aí um aparelho bom para receber uma informação boa que nesse exato momento poderia estudar? Então só espero que isso não se confirme, só espero que essa informação seja mais um fake news, né? Que não se concretize, porque eu sei que todo mundo tem direito a tudo, mas acho que no momento seria importante que os alunos tivessem condições de receber toda a informação do professor, da rede estadual ou da rede municipal para poder estudar em casa e não perder o ano de 2020 na rede de ensino. Vamos a um breve intervalo, Robin, a gente volta já com muito mais informação, a gente volta já com a sua participação também e vamos discorrer aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, hein? Tem muita gente aí dando opinião, falando sobre o WhatsApp, a gente vai saber o que o pessoal está pensando aqui sobre a educação e também sobre essa quarentena aqui na região do Vale do Paraíba. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 31 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Deixa eu só registrar aqui a participação da Gislaine. Olha, muito bom dia para vocês. Eu sou professora dos anos iniciais. E hoje as crianças chegam mais novas no primeiro ano e muitas vezes sem os requisitos para o primeiro ano, e assim sucessivamente. Lançam documentos e não se ouve o professor. Enquanto a educação for uma questão política, ficaremos sem progresso na educação. Obrigado, Gislaine. Professora, obrigado aí pela tua participação conosco também. Uma outra participação aqui, o PROCON de Jacareí, Doni, vai ter que trabalhar muito. Sabe por quê? Muito boleto. Olha, chegando aqui um boleto, não tem como pagar, a loja é uma financeira, manda mensagem, 20 dias do vencimento, dobro da prestação para eles, não existe quarentena, muito obrigado, hein? Aí, ó, pessoal aí das financeiras aí cobrando aí o dobro e tá tendo dificuldade de cobrar, vai ter que entrar em contato aí, viu, com o PROCON de Jacareí também. Outra pergunta aqui, bom dia, Donizete, tudo bem? Gostaria de saber se o pessoal da vacina vai passar nos bairros por aqui. Ninguém passou ainda no bairro Cidade Salvador. Ninguém passou, mas são muitas casas que faltam ainda. Já liguei hoje e não atende. Será que o pessoal da vacina vai passar? Vai, com certeza vai passar sim, viu? Nossa amiga, pode ligar lá sim no postinho depois, viu? Pode ligar e marcar. Com certeza, se você não tem, se eles tiverem o seu cadastro, eu acredito que o Estado de Salvador deva ter o teu cadastro, viu? Consequentemente, deve ter o seu cadastro sim, mas se não tiver, dá uma ligadinha lá no posto, com certeza. Tá aqui a Deise dizendo o seguinte: será que o Ministério da Justiça não tem coisa mais importante para cuidar? Achei um absurdo essa medida de contato dos presos com as famílias. O ministro devia ter continuado como juiz. Tá aqui a nossa ouvinte dando aqui a opinião dela também. Bom, 8 horas mais 33 minutos. Ontem foi um dia que pra gente foi muito difícil, né? Foi um dia muito difícil. Ontem eu fiquei em casa, né?
por conta da quarentena. 2 dias em casa e 2 dias aqui na rádio. A Ana Lúcia toca o barco aqui e a gente fica em casa. Eu fiquei em casa. E ontem, a notícia que praticamente me pegou de surpresa e pegou muita gente de surpresa foi o falecimento do nosso amigo e companheiro aqui da Rádio Mensagem, o advogado Dr. Paulo de Tarso Castro Carvalho, né? Quem é que não conhece, quem é que não lembra, quem é que nunca ouviu, quem é que nunca fez uma pergunta, né, pro Dr. Paulo de Tarso Castro Carvalho, que a cada 15 dias estava conosco aqui no Jornal da Mensagem, principalmente respondendo sobre tantas questões, principalmente questões familiares, mas não só respondendo, né, sempre orientando, né? Era um professor mesmo, né? Sempre dos dois lados. Profissional militante em Jacareí, região, Dr. Paulo de Tarso Castro era colunista também do Diário de Jacareí, havia 6 anos. E por quase uma década também colaborava com participações quinzenais aqui na Rádio Mensagem de Jacareí. Ele completaria agora 60 anos de idade no próximo dia 29 de abril. Com uma abordagem atual e temas variados sobre o direito, o advogado Paulo de Tarso estreou a coluna Justiça Diária no Diário de Jacareí no dia 22 de fevereiro de 2014, né? Com periodicidade semanal, sempre aos sábados. Ele tratava de assuntos comuns do cotidiano que interferem nas relações humanas e com o universo do direito. Aliás, essa sempre foi a preocupação do Dr. Paulo, né? Essa relação humana, essa preocupação humana. Ele sempre dizia, né? Sempre do outro lado tem um ser humano, independente da notícia, independente do caso, tem um ser humano do outro lado. Para o Dr. Paulo de Tarso Castro, as informações de temas relacionados ao direito deviam ser transmitidas por meio de uma linguagem simples, para fácil leitura e entendimento de um leigo. Ele, que era professor, também participava conosco aqui no jornal, né, cada 15 dias. Quem é que não entendia uma explicação do professor Dr. Paulo de Tarso, né? Sempre, né? Ele dava dicas, não usava o juridiquês. Dr. Paulo de Tarso sempre informava, orientava, dava dicas importantes também. O Dr. Paulo de Tarso deixa a esposa, a Cíntia, né? 3 filhos, Laís, Paulo de Tarso Filho e a Maria Fernanda. E a pedido do próprio Dr. Paulo de Tarso, né? O velório ontem e o sepultamento aconteceu ontem e foi restrito apenas para familiares e amigos, né? O velório e o sepultamento foi ontem mesmo para famílias e também para os familiares do Dr. Paulo de Tarso Castro. Eu quero agradecer a família do Dr. Paulo de Tarso Castro, quero agradecer a participação dele conosco, mais de 10 anos aqui com a gente na Rádio Mensagem, mais de 10 anos. E a cada 15 dias, né, trazendo informações, trazendo orientações, dando dicas importantes sobre direito de família. E a gente pede aí a Deus que conforte a família e receba o Dr. Paulo de Tarso Castro de braços abertos, que agora nós temos mais um intercessor no céu. Obrigado por estar conosco, por ter nos auxiliado aqui na Rádio Mensagem por mais de 10 anos, a cada 15 dias, orientando os nossos ouvintes, orientando os nossos profissionais, e também dando dicas, né, pessoalmente para mim, nos bate-papos aqui nos bastidores também. Vá com Deus, Dr. Paulo de Tarso Castro. Obrigado aí por estar conosco, obrigado por ter dividido, né, a tua sabedoria, a tua humanidade conosco esse tempo todo. E agora vai ser o nosso intercessor no céu. E que a família seja confortada pelo calor do Espírito Santo. Muito obrigado a todos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 41 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de quarta-feira, para destacar que ontem a Prefeitura de Igaratá confirmou mais 3 casos do novo coronavírus e agora soma 8 registros da doença em Igaratá. As novas confirmações aparecem em boletim epidemiológico apresentado pela Prefeitura, hein? Olha, não foram informadas as características dos pacientes e o estado de saúde das vítimas. Até agora, Igaratá possui ainda outras 10 pessoas que aguardam o resultado do exame. E ontem mesmo, dentro da entrevista coletiva diária que o governo do Estado de São Paulo, o governador do Estado de São Paulo, concede à imprensa, o governador anunciou
a chegada de mais de 700 mil testes para o novo coronavírus e promete zerar a fila por exames na próxima semana também. Ele aproveitou e disse que o estado de São Paulo está perdendo muito dinheiro também e vai ter que fazer aí um aperto e vai ter que segurar o cinto, hein? E chegaram nessa madrugada 725 mil testes de coronavírus vindos da Coreia do Sul. Uma operação logística inigualável, inclusive de segurança, de reserva e segurança, incluindo o acompanhamento policial de toda essa carga até o Instituto Butantan. 725 mil testes já chegaram, de um total de 1.300.000. Até o dia 25 de abril, nós receberemos mais 525 mil testes. O valor do investimento do governo do Estado de São Paulo é de 85 milhões de reais por estes testes. Uma rede de 34 laboratórios, coordenada pelo Instituto Butantan, cujo presidente está aqui participando desta coletiva, vai processar estes testes. No momento, estamos com 2.000 testes dia. Com a chegada desses novos testes, poderemos ampliar para 5.000 testes até 24 de abril. E a partir de 18 de maio, 8.000 testes por dia nesta rede de 34 laboratórios coordenados pelo Instituto Butantan. Anunciamos também a compra de 18 milhões de máscaras pelo governo de São Paulo, sendo 15 milhões de máscaras cirúrgicas recomendadas para o atendimento médico e 3 milhões de máscaras N95. São aquelas de cor azul ou verde, mais reforçadas, indicadas para os profissionais de saúde que trabalham em ambientes de alto índice de contaminação, como são as unidades de terapia intensiva, as UTIs. Essas 18 milhões de máscaras foram compradas na China, também numa operação coordenada pelo governo do Estado de São Paulo, para assegurar a chegada das máscaras até aqui de forma segura e para o atendimento à população. O investimento foi de 63 milhões de reais. Vamos continuar comprando máscaras e vamos continuar utilizando as boas relações que cultivamos com a China, com o governo chinês e com empresas chinesas para proceder novas compras de máscaras e até o dia 27 de abril poderemos anunciar um novo lote de máscaras, tanto as máscaras cirúrgicas quanto as N95, chegando aqui em São Paulo. Terceiro informe, corte de custos. Estamos cortando custos no governo de São Paulo para preservar salários e empregos. Tivemos uma queda de arrecadação de 10 bilhões de reais de abril a junho, neste mês, e a previsão somada de maio e junho. Em 90 dias, uma queda de 10 bilhões de reais de arrecadação. Muito bem. Tá aí o governador do Estado de São Paulo. Vocês perceberam que ele falou maio, né? Falou mês de maio. Ou seja, essa compra desses testes, ou seja, está projetando já para maio, né? E, no caso, a quarentena termina dia 22. Talvez as pessoas nem perceberam que ele falou em maio aí, ontem na coletiva, mas se ele projetou já testes para maio, então significa que ele deve ter alguns dados já para o mês de maio também. Mas vamos esperar que ele esteja equivocado, né? Que tudo isso possa passar o mais rápido possível também. É que todos nós esperamos, que tem muita gente tendo dificuldade emocional, né? Tendo dificuldade já emocional de poder passar por esse período. Mas a gente está aqui, né? A Rádio Mensagem está aqui com informações positivas, com informações corretas, ao mesmo tempo aí com a evangelização, e para você passar essa quarentena aí menos dolorosa possível também. Olha só, né? A gente passou a informação aí do falecimento do Dr. Paulo de Tarso Castro, aqui no nosso jornal, e como o Dr. Paulo de Tarso Castro, que é querido, né, na cidade de Jacareí, muito querido mesmo. Então tem aqui várias manifestações pelo nosso WhatsApp, pessoas dizendo aí quantas perguntas foram feitas ao longo desse ano e a forma como ele orientou, né, ele orientava realmente, como ele auxiliava. Tem até aqui mesmo um depoimento, né, do João Ramos destacando aqui, olha, que ele
estava à frente, né, do Sindicato dos Servidores, conheceu aí o Dr. Paulo de Tarso Castro, e ele está muito triste, né, com essa informação, mas pede aí que Deus ilumine toda a família também, e várias outras manifestações para o nosso colaborador, Dr. Paulo de Tarso Castro, aqui do nosso Jornal da Mensagem também. Essa nossa ouvinte aqui não se identificou, mas ela diz aqui, ó, que tristeza, né, ele me orientou muitas vezes aí pela rádio, né, que Jesus conforte toda a família. Tá aí muitas manifestações em relação aí ao Dr. Paulo de Tarso Castro também. A própria Janete Palácio também, sempre participando conosco, mandando aqui a sua mensagem de solidariedade a toda a família e agradecendo a participação do Dr. Paulo conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem. E exatamente, né? Fará muita falta sim, viu, Fabiana? Com certeza fará muita falta. Ontem, quando a gente recebeu a informação, sabe aquela história, né? A gente fica tão ligado, no Brasil está ligado tanto nessa questão aí do coronavírus, e outras informações vão passando e passando. Tem muita gente que nem sabe, né? Mas infelizmente é fato, né? Aconteceu, Deus sabe a hora, Deus sabe o momento, e a gente aceita e agradece a Deus por ter estado o tempo todo com ele aqui, convivido, né? E aproveitado, né, esse tempo todo. Por isso eu sempre digo, nesse período de quarentena que nós estamos vivendo hoje, às vezes a gente fica blasfemando, chateado, xingando, mas vamos aproveitar esse momento que nós estamos e aproveitar da melhor maneira possível, né? E aproveitar da melhor maneira possível esse tempo que a gente está com a família, esse tempo que a gente está com as pessoas, esse tempo que a gente está com alguém que a gente não estava tanto. Quantos casais que saíam cedo e só voltavam de noite e não tinha tanto contato com a família, com os filhos, né? E agora tem essa oportunidade, tem aí esse privilégio de estar mais tempo com a família, estar mais tempo com a pessoa que ama, com a pessoa que gosta, né? Quantas pessoas estão tendo esse privilégio? Então, vamos sair mais forte dessa situação toda, né? Porque quanto mais a gente aproveitar e degustar e refletir e logicamente, somar com as pessoas que estão do nosso lado, mais rápido a gente vai sair dessa situação que o Brasil vive e o mundo todo vive, tá bom? Mais um intervalo, Robin? Vamos a mais um intervalo, a gente volta já já com a participação do Douglas Araújo, trazendo informações do esporte para todos nós. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 52 minutos. Esporte. Segundo bloco esportivo, chega ele, Douglas Araújo, Internacional. Pois é, meu caro Doni e amigos ouvintes do Jornal da Mensagem, de volta aqui no segundo tempo. Hoje eu não fui fazer caminhada, não. Estamos aí respeitando o isolamento social. Eu até faço minhas caminhadas aqui na praça, mas quando a praça está vazia, aqui na Praça Parque Brasil. Mas se tem um lugar onde não está colando essa história de isolamento, é aqui no Parque do Brasil. Tanto na praça, que toda noite bomba com o pessoal fazendo caminhada, como na feira no final de semana, que também bomba, né? A feira de sábado, a maior feira da cidade, feira livre. Então acho que esqueceram de avisar o pessoal aqui que aqui também deveria ter isolamento. Mas vamos falar de esporte, que é o que interessa, Doni. Sobre as férias dos jogadores, numa reunião ontem, a Comissão Nacional de Clubes, né, que é um órgão aí da CBF, ela deliberou que as férias dos jogadores vão ser estendidas até o dia 30 de abril. Quem não concordou com isso, ainda manteve a data de reapresentação para o próximo dia 21, foi o Clube de Regatas Flamengo. Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama, eles ainda aguardam uma posição aí da Federação Carioca de Futebol, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, sobre a volta do Campeonato Carioca. Lá no Rio de Janeiro até o governador pegou o vírus, então eles estão esperando o que para estender essas férias aí? Não sei o que passa na cabeça dos dirigentes aí desses clubes cariocas, mas lendo rapidinho a nota aqui, a Comissão Nacional de Clubes, órgão estatutário da CBF, com independência deliberativa dos clubes, informa que em reunião realizada no dia de hoje, 14 de abril de 2020, os clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol, por expressiva maioria, optaram por estender as férias dos seus atletas até o dia 30 de abril de 2020, com o objetivo de preservar o calendário do futebol brasileiro e todas as suas competições, estaduais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A CNC esclarece ainda que 3 clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco e Botafogo,
ainda não fizeram essa opção sobre extensão de férias, tendo em vista aguardar o resultado de estudos, objetivando um possível retorno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro no mês de maio, desde que isso não prejudique o calendário do futebol nacional. Tá aí então, meu caro Doni e amigos ouvintes, a deliberação dos clubes aí da Série A e Série B, optando por estender as férias dos jogadores. Atitude sensata aí. Eu não acredito na volta de campeonatos agora em maio, a não ser que seja muito bem estudado, né? Mas é que também o pico da doença, né, Doni? Era no começo de abril, agora é no meio de abril, depois vai passar para junho. Esse pico nunca chega, parece o Himalaia, né? Nunca chega o pico dessa doença, mas tem que preservar e também fazer o campeonato para que não tenha torcida. Não vejo sentido fazer o campeonato por fazer. O torcedor é a essência do futebol, tá certo? Então não tem nem que se cogitar a continuação de campeonatos aí sem a presença da torcida, tá certo? Pra gente finalizar, Doni, sobre a questão do mercado da bola, aí teve um bate-boca essa semana, o presidente do Santos falou mal do Sampaoli, que ele tá ligando para os jogadores, chamando os jogadores do Santos para ir trabalhar no Atlético. Os jogadores falaram que não, mas o fato é que o Atlético Mineiro aumentou o valor da proposta pelo zagueiro Lucas Veríssimo. O Atlético está sendo treinado pelo Jorge Sampaoli e está interessado aí no Lucas Veríssimo. Então a gente vê que onde há fumaça realmente há fogo, né? Eles poderiam não discutir essas questões pela imprensa, chama um na frente do outro, lava a roupa suja, mas o fato é que sim, o Sampaoli está atrás de alguns jogadores do Santos Futebol Clube. A primeira investida foi no Soteldo, não rendeu frutos e o jogador acabou renovando com o Santos, e agora aumentou o Atlético Mineiro, aumentou a proposta pelo zagueiro Lucas Veríssimo, tá certo, Doni? Doni, eu desejo uma ótima quarta-feira a todos, daqui a pouquinho eu volto com mais informações e fiquem em casa, né, Doni? Um forte abraço, Douglas Araújo, para o Jornal da Mensagem. Valeu, Douglas, um abraço para você, muito obrigado, você volta daqui a pouco também com informações, tá? Deixa eu só registrar aqui, tem muita gente ainda se manifestando sobre essa quarentena, o próprio Daniel lá do Bandeira Branca também. Precisamos voltar às nossas rotinas, aos trabalhos, mas depende muito das pessoas, o comportamento e o respeito contra esse vírus. Tá? E um abraço aí do Daniel também, mandando aí outras manifestações aqui do nosso jornal, muita gente mandando aqui mensagens de solidariedade à família do Dr. Paulo de Tarso Castro Carvalho, que nos deixou ontem, aí agradecendo aí pelas orientações. Que bacana, né? O jornal, esse espaço que a gente tem com o Dr. Marcos Vinícius, que participou ontem aqui, né, orientando quantas pessoas precisam da informação correta, né, da orientação correta, né, e como ajuda as pessoas a informação correta, né. Mas com certeza ele cumpriu o seu papel aqui na Terra e muito bem cumprido. 8h57, vamos então com Clube a Mensagem. Letícia Domiciano, que já está conosco do Clube Mensagem. Oi, Letícia, bom dia. Bom dia, Doni. E vamos falar mais um pouquinho sobre o nosso Clube Mensagem. Bacana, então. Tá me ouvindo bem, Letícia? Tô, sim. Tá, então tá bom, então. O que é que você tem de novidade pra gente hoje, nesta quarta-feira, Letícia? Nesta quarta-feira, nós estamos continuando com o agendamento com o motoboy. Agora, Jacareí e São José dos Campos, nós temos motoboy nas duas cidades. Então, os contribuintes, né, pode fazer o seu agendamento, que aí tem muitas pessoas, Doni, que não tem aplicativo para transferir no banco, não consegue aquela coisa toda, mas não tem problema. O motoboy pode buscar a contribuição aí na sua casa. Ah, que maravilha! Então agora está confirmado, a gente já tinha um motoboy aqui em Jacareí. Então essa semana já tem motoboy em São José, Letícia? Sim, já tem. Ele começou ontem com as visitas em São José. Essa semana ele vai estar continuando. Então as pessoas que fizeram agendamento, que vão fazer o agendamento essa semana, eles vão estar passando tanto Jacareí, tanto São José, a partir de segunda-feira. Então, quem agendar, segunda-feira, a partir de segunda-feira, os motoboys já estão passando. Opa, que maravilha, então. Para quem está nos ouvindo lá em São José dos Campos, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Centro de São José, eu não estou saindo porque eu estou respeitando a quarentena, mas tem a contribuição da Rádio Mensagem aqui comigo, guardadinha, para que essa voz da Diocese possa manter firme e forte. O que ela faz, Letícia?
É apenas ligar no Fone Clube, no 97411-1419 e fazer o agendamento aqui comigo. É rapidinho, eu explico direitinho como que está acontecendo, né? Fala no motoboy, o motoboy está sendo identificado, ele vai com crachá, tudo certinho, para não ter erro, para não ter perigo nenhum. 97411-1419. 97411-1419. É só ligar e falar com a Letícia para agendar. Agora, Letícia, por que tem que agendar, hein? Faz um agendamento porque a gente precisa fazer um planejamento antes para o motoboy estar visitando as casas, Doni. Porque, assim, senão ele faz um dia do lado de cada cidade, né? Lá um Zona Sul, Zona Norte. Então, assim, não dá. Então, a gente pega todas as casas do mesmo bairro, da mesma região e faz o agendamento. Ontem, o motoboy de Jacareí estava em Cidade de Salvador, Parque Califórnia, Jardim Califórnia, Jardim Pitoresco. Então, assim, nós pegamos por região do bairro, fazemos todo o agendamento e assim continua cada dia, né? Nós pegamos uma região da cidade. Olha que maravilha, então, que maravilha. E aqui tá indo bem em Jacareí, o motoboy, ou Letícia? Está indo bem demais, com a graça de Deus, Dona. Nós ficamos surpreendidos até o número de casos com motoboys que estarão visitando, né, nesta semana. Mas, graças a Deus, são muitas casos. Por isso, o importante do agendamento também, para a gente ter uma organização melhor e para garantir que ainda esse mês o motoboy vai estar passando para contabilizar a rumo 100% desse mês de abril. Se não, fica muito pro final do mês, mas nós vamos ter que mudar o mês. Então, o objetivo é nesse mês de abril, não deixar de contribuir nesse mês de abril para a gente conseguir atingir todas as nossas metas, pagar todas as contas, todas as nossas despesas, Doni. Aliás, né, o boleto de cobrança não ficou de quarentena, né, Letícia? Olha, não, as contas não estão de quarentena, Doni, ainda não estão. Ainda não estão. Obrigado, viu, Letícia, pela participação, hein? Obrigada, Doni, amanhã eu estou de volta. Um abraço, fique na paz, hein, Letícia Domiciano. Deixa eu só repetir o telefone do Fone Clube para você que está em casa, tá ouvindo a Rádio Mensagem, aquela contribuição que você guardou aí para a Rádio Mensagem, você não precisa vir aqui na rádio, tá? Ah, eu não fui na paróquia porque eu não quero sair, tá? Não tem problema, tá bom? Então pega uma caneta aí que eu vou repetir o telefone para você ligar para a Letícia agora, hein? Então vai lá, pega a canetinha, aquela caneta que fica na mesa da cozinha. Ah, tá, tem uma caneta também que fica na geladeira, que eu sei, tem uma caneta que fica na geladeira. Ah, não tá na geladeira? Tem uma caneta que fica na estante, ali na sala. Então tá bom, tem um papelzinho ali. Então vamos lá para o Fone Clube para ligar para a Letícia. 97411-1419. 97411-1419. Se você não conseguiu, é só ligar aqui, que estarei aqui à sua disposição e eu passo para você com tranquilidade o telefone também, tá bom? Um abraço, vamos às últimas informações desta quarta-feira, para destacar que a Câmara Municipal de Jacareí realiza hoje, daqui a pouquinho, né? Já começou, né? Para começar às 9 horas da manhã, uma sessão extraordinária para votar projetos de lei de cunho assistenciais da autoria do prefeito Isaías Santana. As sessões estão suspensas desde o dia 18 de março devido à crise do Covid. A sessão terá somente a parte da ordem do dia e também, de forma excepcional, a redistribuição das comissões permanentes também. O que vai acontecer hoje? Olha, não será aberta ao público a sessão de hoje, hein? Seguindo as regras orientadas pelo Ministério da Saúde, com a presença de apenas vereadores e servidores essenciais. A primeira proposta é sobre a isenção à população de baixa renda do pagamento das tarifas de água e esgoto dos meses de abril e maio de 2020. O projeto isenta todos os usuários atendidos pelo SAI, independente da categoria da cobrança de juros e multa. Também vai ter um projeto para os ambulantes, do prefeito, que concede temporariamente auxílio financeiro a ambulantes cadastrados no município. E um outro projeto, a categoria dos chamados professores eventuais, também deverá ser discutida na sessão de hoje, na sessão de Câmara de Jacareí. E com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem. E nós estaremos de volta daqui a pouquinho ao 12h15 com o programa Falando de Vida. E Falando de Vida hoje, nós vamos conversar com uma
Jacareí ganha uma nova profissional aqui na cidade de Jacareí, né? Uma geriatra, e nós vamos conhecê-la ao 12h15 no programa Falando de Vida, uma geriatra que vai conversar conosco sobre os cuidados para a gente manter a nossa mente ativa nesse período de quarentena. Aí não é só para vovó, não é só para o vovô, não, é para todo mundo, hein? Para todo mundo manter a sua mente ativa, a sua mente ligada, a sua mente aquecida, para que quando nós sairmos dessa situação, que esse Brasil possa realmente crescer da maneira que esse povo merece. Fiquem todos com Deus, um abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.